Olá pessoal, eu sou o Francisco, atuo na área de Oncologia Ginecológica e Mastologia. Nesta videoaula eu apresentarei para vocês os conceitos essenciais sobre o câncer de colo do útero. Os tópicos abordados serão a epidemiologia, a etiologia da doença, as formas de prevenção, os princípios de rastreamento, o diagnóstico diferencial dos casos sintomáticos e alguns aspectos sobre a definição da extensão da doença ou estadiamento. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, ocorrem cerca de 16 mil casos novos de câncer de colo do útero todos os anos no Brasil. O número de mortes gira em torno de 5.700 casos por ano. Em nosso país, o câncer de colo do útero é a terceira neoplasia maligna mais comum e a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres. Um aspecto extremamente preocupante é que mais de 70% das pacientes diagnosticadas com tumores invasores do colo do útero apresentam a doença em estágio avançado no momento do diagnóstico. Este contexto implica em elevados custos para o tratamento e baixa probabilidade de cura. O tumor invasor é mais frequente entre os 50 e 60 anos de idade. A idade média das pacientes com este tumor no Brasil está em torno de 54 anos. Entre os fatores de risco para esta doença, podemos destacar o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais ao longo da vida e mulheres que têm parceiros com múltiplas parceiras. Estes fatores estão intimamente associados com o risco de se contrair a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV. Também são fatores de risco o tabagismo, que parece atuar como cofator à infecção pelo HPV, e os estados de imunossupressão, que se associam à baixa capacidade da paciente em responder à infecção pelo HPV. O câncer de colo do útero, principalmente os tumores com histologia epidermoide, que constituem cerca de 95% de todos os casos, estão fortemente associados à infecção pelo HPV. Existe mais de uma centena de subtipos de HPV. No entanto, apenas alguns subtipos, como o 16, o 18, o 45, o 31, o 33 e o 52, são conhecidos como vírus de alto risco e estão associados à ocorrência do câncer de colo do útero. Acredita-se que a infecção pelo vírus HPV nas células da zona de transformação do colo uterino leve ao acúmulo progressivo de mutações que culmina com o aparecimento do fenótipo celular maligno. Duas proteínas produzidas pelo HPV, a proteína E6 e a proteína E7, inativam duas proteínas essenciais do controle fisiológico do ciclo celular. A proteína RB, que controla um ponto-chave no qual as células decidem entrar no ciclo celular e replicar o seu DNA, e a proteína P53, que é responsável pela manutenção da integridade do DNA durante o processo de divisão celular. Conhecendo os fatores de risco
e a principal etiologia dessa doença, assim como sua evolução natural, é possível planejar estratégias para evitar a ocorrência do tumor invasor nas pessoas. Essas estratégias têm como foco principal a prevenção e a detecção precoce de lesões pré-neoplásicas. A prevenção pode ser feita com base em duas intervenções: a educação sobre hábitos e comportamentos sexual saudáveis e a vacinação contra o HPV. Já o rastreamento é realizado, segundo as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero, pela coleta periódica da colpocitologia oncótica. A vacina contra o HPV tem como base a proteína L1. As marcas disponíveis na rede básica de saúde previnem contra os tipos 16 e 18, que são os mais frequentes. Recomenda-se 2 doses com intervalos de 6 meses para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. Acima desta faixa etária, recomenda-se 3 doses. Recomenda-se ainda a vacinação para pessoas que vivem com HIV e pessoas transplantadas, na faixa etária entre os 9 e 26 anos. Para o rastreamento, nós utilizamos a coleta de citologia periódica. Os 2 primeiros exames devem ser realizados anualmente e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos podem ser realizados a cada 3 anos com segurança. O rastreamento só deve ser feito em mulheres que já tiveram ou que têm relação sexual e, neste caso, iniciamos aos 25 anos. Em mulheres sem fatores de risco importantes, que apresentam 2 exames normais nos últimos 5 anos, quando completarem a idade de 64 anos, a coleta pode ser interrompida. Mulheres com mais de 64 anos e que nunca fizeram rastreamento devem ser submetidas a pelo menos 2 exames anuais. Se esses forem negativos, aí então podemos interromper o rastreamento. Aqui temos alguns exemplos de citologia. No exame normal, as células epiteliais são uniformes, com núcleo pequeno e regular. Nos casos de citologia de baixo grau, as células são um pouco mais irregulares, com um núcleo um pouco maior, mas ainda com citoplasma abundante. Mas já na citologia com atipias de alto grau, as células são mais irregulares, os núcleos são mais volumosos, os nucléolos são evidentes e o citoplasma é escasso. Neste slide eu apresento os principais resultados encontrados no exame citológico e as condutas que devem ser tomadas em cada situação. Eu recomendo que vocês façam uma breve pausa no vídeo e leiam com atenção o quadro. Depois, retomem o vídeo. Vocês notaram no slide anterior que em diversas situações a conduta após uma citologia é a realização de colposcopia. Estas são as situações consideradas como de rastreamento positivo. Nestes casos, o exame colposcópico e a biópsia dirigida estão indicados.
Nas figuras estão representados os achados mais comuns de lesões pré-neoplásicas do colo após a aplicação do ácido acético e sob a lupa ou a lupa do colposcópio. Em ordem crescente de gravidade, nós temos lesão acetobranca, pontilhados, lesões em mosaico e, finalmente, lesões com atipias vasculares, que já são sugestivas de tumores invasores. A biópsia deve ser realizada no local em que você julga suspeito de maior gravidade. Diante do resultado histológico, nós teremos condições de definir a melhor conduta para a paciente. Quando diagnosticamos lesões pré-invasoras do colo uterino no processo de rastreamento, caso a lesão seja do tipo NIC1, podemos realizar apenas o acompanhamento sem tratamento. A citologia deve ser repetida em 6 e 12 meses e, se alterada, realizar nova colposcopia e tomar a decisão a partir daí. Após 2 citologias negativas, nesses casos, voltaremos ao rastreamento anual. Quando o diagnóstico é de NIC2 ou NIC3, a melhor opção é realizar a excisão de toda a zona de transformação. O procedimento pode ser por cirurgia de alta frequência, que é realizado ambulatorialmente, ou em casos excepcionais, pela conização clássica, realizada com bisturi convencional, em centro cirúrgico e com a paciente sob anestesia. Por outro lado, não é incomum recebermos pacientes com tumores de colo do útero já apresentando sintomas. O sintoma mais comum é o sangramento, principalmente a sinusorragia, que é o sangramento às relações sexuais. O corrimento com cheiro forte e aspecto necrótico também pode ser uma queixa da paciente. Ao exame ginecológico, nesses casos, é frequente encontrarmos lesões vegetantes no colo do útero. Podemos também verificar aumento do volume do colo do útero e friabilidade, que é o sangramento fácil ao toque com um instrumento tipo Cherron. Caracteristicamente, o colo é fixo nos casos de tumores mais avançados. Nos casos de mulheres com sintomas, como sangramento e lesão visível ou especular, está indicada a biópsia sob visão direta. Mais raramente, o diagnóstico de tumor invasor também pode ser feito depois de uma conização por suspeita de lesão pré-neoplásica. Uma situação muito desfavorável é quando se faz o diagnóstico pós-operatório do câncer de colo em uma paciente submetida à esterectomia por outra causa e que não foi corretamente investigada no pré-operatório. Geralmente, nesta situação, o tratamento não é mais o ideal. Feito o diagnóstico anatomopatológico de tumor invasor do colo do útero, antes de indicar o tratamento, é necessário definir a extensão anatômica do tumor. Este procedimento nós chamamos de estadiamento. O estadiamento do câncer do colo do útero é feito por uma combinação entre o exame físico e exames complementares de imagem. O exame físico é composto pela inspeção da vagina, pela inspeção do colo do útero com espéculo, pelo toque vaginal e pelo toque retal. No exame físico, nós precisamos observar as seguintes variáveis: as dimensões do colo do útero,
a invasão da parede vaginal pela neoplasia, a invasão dos paramétrios ou ligamentos cardinais pela neoplasia e eventual invasão do reto pela neoplasia. Em complementação ao exame físico, em nosso serviço, nós realizamos a ressonância magnética da pelve e a tomografia de tórax em todas as pacientes. Nos casos onde há suspeita de invasão da bexiga ou do reto, também fazemos a cistoscopia e a retoscopia. Com base no exame físico e nos exames complementares de imagem, o tumor será classificado como estádio 1 quando a lesão estiver restrita ao colo do útero. Como estádio 2, quando a lesão apresentar invasão proximal da vagina ou invasão proximal do paramétrio. Como estádio 3, quando houver invasão distal da parede vaginal ou invasão do paramétrio até a pelve óssea. E, finalmente, como estádio 4, quando houver invasão da bexiga ou do reto, ou ainda quando a paciente apresentar metástases em órgãos fora da pelve. Detalhes maiores a respeito do estadiamento e do tratamento das pacientes com câncer de colo do útero, nós discutiremos no estágio do 6º ano. Seu telefone está tocando. Bem, pessoal, isso é o que tínhamos por enquanto. Aguardo vocês na nossa discussão de casos clínicos presencial. Até lá!